Fala, jovens! Vamos começar aqui mais uma aulinha de hoje. Hoje vamos falar aí sobre, tá na tela, proporcionalidade, ok? Então, aula 3, falando sobre proporcionalidade. E a primeira pergunta é: o que é proporcionalidade? Bem, vamos tentar aí responder a pergunta pensando da seguinte forma. Olha só. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Comprimento, área, temperatura, massa, tempo, velocidade, quantias em dinheiro e outros, tá? Então, isso é o que nós chamamos de grandeza, tá certo? E coloquei alguns exemplos aqui, algumas imagens de instrumentos que a gente utiliza para medir essas grandezas. Por exemplo, para medir a velocidade, a gente usa o velocímetro. Para medir uma distância que não seja muito grande, por exemplo, o tamanho de uma mesa, eu posso usar a fita métrica. Bem, se eu quero medir o comprimento de um caderno, eu posso estar utilizando também uma fita métrica ou uma régua, tá certo? Enfim, temos um outro instrumento aqui, ó, que é o termômetro, que ele serve para medir, para indicar o que? O valor da temperatura ambiente, tá certo? Um outro aqui, ó, sabe lá na sua casa, quando entra água lá pelo aquele relógiozinho que se chama hidrômetro, também ali eu posso medir a quantidade de quê? De volume, né? De volume de água que está sendo entrada ali, ou de litros. E um outro exemplo aqui é a balança, tá certo? Que eu posso estar, entre aspas aí, vou usar o seguinte termo, medindo o peso, né? Quando você vai comprar pão, ou quando você vai comprar carne, enfim, verdura. Então, essas são tudo que é medido, né? Eu vou considerar isso aí como sendo uma grandeza. Então, olha só, continuando aí. Muitas grandezas relacionam-se de forma especial, observando a variação de uma delas. Podemos prever a variação de outra. A matemática estuda a relação entre essas grandezas, produzindo conhecimentos que podemos usar para resolver problemas do nosso dia a dia. Ficou interessado nisso aí? Então vamos em frente. Para chegar em proporcionalidade, primeiro vamos falar sobre razão. Essa é a primeira parte, olha só. Razão. Qual que é o nosso objetivo de hoje aqui? Entender esse termozinho aqui, ó, que nós estamos chamando de razão. Pense num dia lindo de verão. Beleza. Vai estar o quê? Muito quente. Beleza, então. Se está muito quente, qual que vai ser a nossa vontade aí? Nossa vontade vai ser de tomar um refresco, né? Tomar um refresco, como mostra a figura aqui ao lado. Então, que tal preparar um refresco? Então, ó, calor, muito calor, refresco. Temperatura alta, refresco. Pensa aí. As instruções do rótulo da garrafa dizem que misture uma parte do suco concentrado com 5 partes de água. Adoce a gosto. Ok, professor? Então, olha só, para mim preparar o suco, o que está dizendo no rótulo da garrafa? Você vai pegar uma parte, ou seja, uma quantidade que você vai considerar uma parte, e para aquela parte que você pegar, você vai utilizar 5 copos de água para poder preparar o suco. Então, 1 para 5. É isso que está dizendo. E essa é a primeira ideia de razão que nós estamos estudando aqui. Vamos continuar aquela leitura? Olha só. As instruções do rótulo comparam, está até sublinhado aí, ó, comparam a quantidade de suco concentrado com a quantidade de água necessária para o preparo. 1 para 5. Olha só, guarda essa ideia. 1 para 5. Dizemos que 1 para 5 é a razão entre a quantidade de suco e a quantidade de água. O 1 corresponde a 1 copo de suco concentrado e o 5 corresponde a 5 copos de água. A razão ela pode ser representada por um quociente. Jovem, o que é isso? Quociente, professor? Explica aí. Quociente é a divisão, ou seja, eu posso escrever na forma de divisão ou também eu posso escrever na forma de fração.
para exemplificar, então vamos lá, ó, eu posso escrever assim, ó, 1 para 5, eu posso escrever como sendo 1 dividido, tá vendo aqui, ó, símbolo de divisão, 1 dividido por 5, ou eu posso escrever na forma de fração 1 sobre 5. É importante observar que a gente está olhando copo do suco concentrado com copo de água, tá certo? Então, estou seguindo essa ordem, copo de suco concentrado com copo de água. Então, olha só, para facilitar, vamos ver aqui o que está escrito aqui. A gente pode escrever isso na forma de uma tabela, entendeu? Para a gente poder facilitar essa ideia. Veja aqui, ó. Então, ó, copo de suco concentrado, que foi a primeira expressão que nós utilizamos, e na outra, dentro dessa tabela, na primeira coluna eu vou colocar o copo de suco concentrado, na segunda coluna o copo de água, a quantidade de copos de água. Então, olha só, para um copo de suco, eu vou utilizar o quê? 5 copos de água. Esse é o que está escrito lá na embalagem. Você pode pegar qualquer outra embalagem aí, depois você dá uma conferida como que é feita essas razões lá. Geralmente ele dá o valor para uma e aí você faz a medida conforme você tem interesse. Você pode observar, por exemplo, naquelas garrafas de pinho, lá de, não é suco, mas é desinfetante. Então, aí a próxima pergunta que vai vir é a seguinte, olha só. Professor, e se eu tiver, então, se eu usar 2 copos de suco? Então, para 2 copos de suco, você vai ter que colocar 10 copos de água. 3 copos de suco, 15 copos de água. 4 copos de suco, 20 copos de água. Como que eu chego nesses valores, professor? Você multiplica, ó. Aqui, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 vai dar 10, 3 vezes 5 vai dar 15, 4 vezes 5 vai dar 20. Pensa aí agora. Se fosse 5 copos de suco concentrado, qual que vai ser a resposta aqui? Pensa aí e responde, ok? Essa é a primeira tarefinha que o professor vai deixar. Observe o seguinte, que você deve estar com dúvida aí, pensando assim, professor, mas qual copo que eu vou usar? Jovem, pode ser qualquer copo, de qualquer tamanho. Se eu pegar um copo pequeno, então os outros 5 vão ser 5 pequenos. É sempre o copo da mesma medida, tá? Essa que é a parte que ele está falando. Beleza, então, vamos continuar aqui, ó. Para fazer qualquer quantidade de refresco, basta aumentar ou diminuir a quantidade de suco concentrado e de água de forma proporcional. O que isso significa? Que as quantidades de sucos concentradas de água não mudam, mas a razão entre elas vai ser sempre 1 para 5. Matematicamente falando é isso, tá certo? Por isso que eu posso escrever como eu disse. Então vai ser sempre, ó, suco concentrado dividido pela quantidade de água, tá certo? Aqui, ó, suco concentrado dividido pela quantidade de água. Essa é a razão. E a razão vai ser sempre a mesma. Se você dividir 1 para 5, 2 para 10, 3 para 15, 4 para 20, a resposta vai ser sempre a mesma. Pode dividir aí e fazer as contas, tá certo? Importante que você faça as contas. Bem, jovem, para finalizar aqui, qual que é a próxima parte agora? É fazer umas atividades sobre esse assunto. Então, por exemplo, olha só. Exercício número 1. Num tanque de combustível há 5 litros de álcool e 30 litros de gasolina. Determine a razão das medidas. Vamos lá. Do álcool para a gasolina. Então, primeiro vai vir um álcool. O álcool eu vou indicar pela letra A, tá? E a gasolina pela letra G. Então, a primeira razão vai ser A sobre G. Então, vamos ver como é que vai ficar. Álcool, são quantos litros de álcool? 5. Então, vai ficar 5. Quantos litros de gasolina? 30. 5 sobre 30. E 5 sobre 30 eu posso simplificar, tá? Por quanto, professor? Por 5. Lembre-se que quando você vai simplificar, o mesmo número que você simplificar em cima, tem que simplificar embaixo. 5 dividido por 5 é 1. 30 dividido por 5 é 6. Faça a letra B e C da atividade. Para o vídeo, faz a atividade, depois você continua. Ok? O professor fez essa primeira.
Vamos aqui, ó. Próxima tarefa, exercício 2. No exercício 2, fala assim, ó. Escreva a razão na forma simplificada. 8 meses para 1 ano. Vamos lá? 8 meses para 1 ano. Professor, 8 meses para 1 ano. Esse 1 ano, eu também posso pensar ele como sendo na mesma unidade. Por exemplo, 1 ano são quantos meses? São 12 meses, não são? Então, você pode colocar 1 sobre 12. Tá certo? Ou, que vai ficar quanto? Se simplificar aqui, ó, na forma simplificada, 8 eu posso dividir por 4. E o 12 também eu posso dividir por 4. 8 dividido por 4 é 2. 12 dividido por 4 é 3. Tá? Então, fique atento a isso que você pode. Por exemplo, 1 dia por hora vai ser 1 sobre 16 horas. Dia, hora. Mas também eu posso transformar esse dia. Um dia são quantas horas? São 24 horas. Ficar tudo na mesma unidade de tempo. Tá certo? Unidade de medida. Assim que eu determino a razão. Coloque sempre na mesma unidade de medida. Façam as outras atividades. Transforma metros para metro, centímetro para de milímetro para centímetro. Faça essas transformações as que forem necessárias. Vamos lá, exercício 3. Ó. Uma loja anuncia que está vendendo 3 canetas por 10. Se anunciasse 3 canetas por 20 e 18 canetas por 60, o preço sairia o mesmo, apesar da variação dos números que aparecem na frase. Ó, 3 por 10, 6 por 20 e 18 por 30. Como que você vai fazer para saber se isso é verdade? Faça a divisão, ó. Aqui, ó, 6 para chegar... 3 para chegar no 6, eu tive que multiplicar, ó, do 3 para chegar no 6, eu tive que multiplicar por 2, certo? Então, 2 vezes 3 é 6, dobrou. O que aconteceu com o preço? Dobrou também? Dobrou. Então, dessa frase para essa, o preço continua o mesmo. E aí você verifica as outras, ok? A outra aqui que é para 18. Deixa essa tarefa para você. Agora, atividade 4, 5 e 6 é por conta de vocês. O material vai ficar aí disponível. Então, vocês baixam o material aqui ou baixam o material lá no site. Matemática Gym, tá certo? Gente, então, essa foi a aula de hoje. Falamos um pouquinho sobre razões. Um grande abraço para vocês e fui!